Helena nunca imaginou que no dia do próprio casamento estaria prestes a descobrir o segredo mais perigoso da sua vida. A chuva fina caía sobre a cidade, refletindo as luzes amareladas dos postes nas ruas silenciosas. Era como se até o céu chorasse por Helena naquela noite. Diante do grande espelho antigo no quarto da mansão Montenegro, ela se via vestida de noiva, mas não havia brilho em seus olhos. O vestido branco bordado à mão parecia mais uma armadura do que um símbolo de felicidade. Cada camada de tecido pesava sobre ela, lembrando-lhe do fardo que estava prestes a carregar. Atrás dela, a porta rangeu levemente. Sua mãe entrou no quarto, os olhos vermelhos de tanto chorar, embora tentasse parecer forte. O sorriso que tentou esboçar saiu fraco, quase doloroso. "Filha, você está linda", disse a voz embargada. Seu pai ficaria tão orgulhoso se estivesse aqui. Helena fechou os olhos por um instante, tentando conter as lágrimas. Não queria discutir, mas as palavras pesavam como pedras. "Mamãe, eu não quero isso." Sua voz saiu em um sussurro carregado de emoção. "Casar com alguém que mal conheço, isso não é vida." Marta segurou suas mãos, apertando-as com firmeza. "Eu sei, meu amor, mas é a única maneira. Se não fizermos isso, vamos perder tudo, a casa, a empresa, a nossa história. Leonardo é a única pessoa que pode nos salvar." O nome dele fez Helena estremecer. Leonardo Montenegro. Um homem de reputação impecável no mundo dos negócios, mas conhecido por sua frieza quase desumana. Dono de uma das maiores fortunas do país, ele era o tipo de pessoa que despertava respeito e medo. Helena só o havia visto algumas vezes, sempre à distância, e cada encontro a fazia sentir-se ainda mais pequena diante dele. O acordo era simples e cruel. Leonardo pagaria todas as dívidas da família e salvaria a empresa de falência, mas, em troca, Helena teria que se casar com ele. Não havia espaço para amor, apenas conveniência. Helena fitava seu reflexo no grande espelho antigo do quarto da mansão Montenegro. Seu vestido branco deslumbrante, mas ela se sentia como uma prisioneira sendo preparada para o julgamento final. Seus dedos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o buquê. Como cheguei a este momento? Como minha vida se transformou nisso? As perguntas ecoavam em sua mente sem respostas, enquanto a maquiadora ajustava os últimos detalhes. O relógio antigo na parede soou alto, indicando que a hora havia chegado. Helena respirou fundo, tentando reunir forças para enfrentar o que estava por vir. Quando saiu do quarto, os olhares de empregados e familiares se voltaram para ela, cheios de curiosidade e murmúrios abafados. Ao chegar à igreja, o ambiente estava repleto de flores, velas e pessoas que sorriam sem imaginar a tragédia emocional que se escondia por trás daquele casamento. Cada passo que Helena dava pelo tapete vermelho parecia arrastá-la para um destino do qual não poderia fugir. Quando finalmente ergueu os olhos, viu Leonardo esperando no altar. Ele estava impecável em um terno escuro, postura ereta e expressão impenetrável. Não havia calor, nem sequer uma fagulha de emoção em seu olhar. Era como se estivesse ali para assinar um contrato, não para unir vidas. Enquanto ela caminhava, as lembranças da última conversa que tiveram invadiram sua mente. Ele havia sido claro, quase cruel. "Este casamento não é sobre amor, Helena. É sobre dever. Você saberá se portar, e eu cumprirei minha parte." Ao chegar ao altar, Leonardo inclinou-se levemente, aproximando-se dela, e sussurrou algo que fez sua espinha gelar. "A partir de hoje, você carrega meu nome e os meus segredos. Não se esqueça disso." Helena tentou manter a compostura, sorrindo para os convidados como se estivesse feliz. Por dentro, porém, o coração dela estava em frangalhos. Ela repetiu os votos, as palavras saindo quase mecânicas, enquanto lutava contra a vontade de chorar. Quando o beijo finalizou a cerimônia, Leonardo apenas encostou os lábios nos dela, frio e calculista, como se estivesse selando um acordo comercial. Os aplausos ecoaram pela igreja, mas, para Helena, o som parecia distante, quase sufocante. Do lado de fora, a chuva havia cessado, mas o ar ainda estava pesado. Eles entraram na limusine, e finalmente o silêncio entre eles foi quebrado. Leonardo virou-se, olhando-a com intensidade. "Espero que você entenda, Helena. A partir de hoje, tudo o que fizer refletirá sobre mim. Não tolero erros." Ela apenas assentiu, mantendo os olhos fixos na janela. Enquanto a cidade passava diante de seus olhos, Helena sentia como se estivesse se despedindo da jovem sonhadora que fora. Agora, era a esposa de um homem que ela não amava e que carregava mistérios capazes de mudar sua vida para sempre. Quando chegaram à imponente mansão Montenegro, Helena ficou sem fôlego. A construção era grandiosa, cercada por jardins impecáveis e esculturas antigas. Tudo transmitia poder e riqueza, mas também um frio desconforto.
como se aquele lugar guardasse histórias sombrias. Antes de entrar, Leonardo fez um aviso final. Este será o seu lar agora. Aprenda as regras, e lembre-se, alguns segredos são perigosos demais para serem descobertos. Helena respirou fundo e atravessou os portões, sem saber que aquela noite marcaria o início de uma jornada repleta de desafios, paixões e revelações que mudariam para sempre não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. A nova vida começou naquela mesma noite. A mansão de Leonardo era grandiosa, mas fria como ele. Tudo era silencioso demais, como se até as paredes guardassem segredos. Helena explorava os corredores, sentindo-se uma intrusa na própria casa. Enquanto caminhava, ouviu passos firmes atrás dela. Era Leonardo. Está perdida? Ele perguntou a voz baixa, quase intimidadora. Só, estava conhecendo a casa, respondeu, tentando soar confiante. Ele se aproximou devagar, e por um instante Helena teve a sensação de que ele podia ouvir seus pensamentos. Então Leonardo se virou, deixando escapar uma frase que a deixou ainda mais inquieta. Algumas portas desta casa nunca devem ser abertas. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. As palavras dele ecoavam em sua mente, e a sensação de que havia algo muito errado só aumentava. No dia seguinte, ela decidiu explorar sozinha. Caminhando pela ala mais antiga da mansão, encontrou uma porta trancada. O coração acelerou. O que será que ele está escondendo aqui? Antes que pudesse tocar na maçaneta, uma voz ecoou pelo corredor. Helena. Leonardo apareceu de repente, o rosto sério. Eu disse para não vir aqui. Ela tentou se explicar, mas ele apenas a encarou, frio e enigmático, antes de dizer algo que a arrepiou. Se quiser continuar segura, obedeça. Helena voltou para o quarto, mas agora tinha certeza de uma coisa. Leonardo escondia algo que poderia mudar tudo. A noite caiu silenciosa sobre a mansão Montenegro, mas dentro de Helena, nada estava em paz. Ela caminhava pelos corredores longos e frios, sentindo o peso das paredes antigas ao seu redor. Cada quadro na parede parecia observá-la, julgando-a por ter se tornado parte daquela família poderosa, uma família que ela mal conhecia. Leonardo estava em seu escritório, como sempre, mergulhado em papéis e conversas ao telefone. Ele parecia viver em um mundo onde sentimentos não tinham espaço, e Helena se perguntava se algum dia ele havia realmente amado alguém. Ao passar por uma enorme janela, ela se deteve por um instante, observando os jardins escuros lá fora. Um arrepio percorreu sua espinha quando viu uma sombra se mover rapidamente entre as árvores. Ela piscou tentando ter certeza do que viu, mas quando olhou novamente não havia nada lá. Deve ter sido minha imaginação, pensou, tentando afastar o medo. Mas algo dentro dela dizia que aquela casa escondia segredos que iam muito além de seu casamento. Mais tarde, durante o jantar, Helena tentou puxar conversa, buscando alguma brecha no muro de gelo que Leonardo erguia entre eles. Essa casa parece guardar muitas histórias, comentou, tentando soar casual. Casas antigas sempre têm histórias, respondeu ele, sem erguer os olhos do prato. Algumas merecem ser esquecidas. Helena sentiu um frio na barriga com a maneira firme e definitiva como ele falou. Ela não ousou insistir, mas sua curiosidade apenas aumentou. Depois do jantar, Leonardo recebeu uma ligação urgente. Sua expressão mudou levemente, mas foi o suficiente para Helena perceber que algo estava errado. Preciso sair por algumas horas, disse ele pegando o casaco. Não espere por mim. E assim, Helena ficou sozinha na imensa mansão, com apenas o som distante do vento e o eco dos próprios pensamentos. A solidão era quase sufocante. Decidida a explorar um pouco, ela caminhou até a ala mais antiga da casa. As luzes eram fracas, e o chão de madeira rangia sob seus passos. De repente ela ouviu um ruído, como se alguém tivesse fechado uma porta apressadamente. Tem alguém aí? Perguntou, a voz tremendo levemente. Silêncio. Seu coração disparou. Ela sabia que não estava sozinha, mas também não queria parecer paranoica. Quando estava prestes a voltar, algo no chão chamou sua atenção. Uma pequena chave dourada caída perto de uma prateleira antiga. Helena a pegou, observando-a sob a luz fraca. Era delicada, mas parecia importante, como se abrisse algo que não deveria ser acessado. O que será que essa chave esconde? Pensou, guardando-a discretamente no bolso do vestido. Quando Leonardo voltou já era tarde da noite. Ele parecia ainda mais tenso do que quando saiu. Helena tentou disfarçar, mas não conseguiu evitar a pergunta. Está tudo bem? Você parece preocupado. Leonardo a olhou por alguns segundos, como se avaliasse até onde podia confiar nela. Então respondeu de forma evasiva. Apenas negócios. Você não precisa se preocupar. Mas Helena sabia que havia muito mais por trás daquela resposta.
E naquele momento decidiu silenciosamente que descobriria a verdade, não importa o que custasse. Enquanto se deitava naquela noite com a chave escondida sob o travesseiro, Helena não fazia ideia de que estava prestes a abrir portas que poderiam mudar tudo, inclusive a forma como via o próprio marido. E na escuridão lá fora, entre as árvores do jardim, a mesma sombra que ela havia visto antes se movia silenciosamente, como se vigiasse cada passo seu. O amanhecer trouxe uma luz dourada que se infiltrava pelas cortinas do quarto, mas, para Helena, não havia paz naquele novo dia. Ela se sentou na beira da cama, segurando a pequena chave dourada que encontrara na noite anterior. O objeto parecia pulsar em sua mão, como se carregasse uma energia própria, um segredo que esperava ser revelado. Helena desceu até a cozinha, tentando agir normalmente. A governanta Dona Marta estava preparando o café da manhã, e ao ver a jovem esposa de Leonardo, sorriu de forma cordial. "Dormiu bem, senhora Helena?" perguntou, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. "E dormi sim, ou algo parecido", respondeu Helena hesitante. Enquanto conversavam, Helena percebeu que Dona Marta parecia sempre evitar falar sobre a ala antiga da mansão. Quando ela mencionou casualmente que havia dado uma volta por lá, a governanta congelou por um instante. "Aquela parte da casa, é melhor não ir sozinha", disse a mulher em tom sério. "É velha, perigosa, pode haver pisos soltos." "Eu vou ter cuidado", prometeu Helena, tentando não demonstrar a crescente curiosidade que sentia. Assim que terminou o café, Helena decidiu investigar mais. Passou pela biblioteca, um lugar silencioso e repleto de livros antigos. Enquanto folheava alguns deles, encontrou uma estante com sinais de desgaste, como se alguém a movesse com frequência. Ela se aproximou, e seu coração acelerou ao perceber uma fechadura discreta, quase imperceptível. A pequena chave dourada em seu bolso parecia se encaixar perfeitamente. "Será que é isso?" As mãos tremiam enquanto ela girava a chave. Com um estalo suave, a estante se moveu lentamente, revelando uma passagem secreta. O ar ali dentro era frio e denso, como se estivesse preso por décadas. Helena deu alguns passos para dentro, sentindo o chão rangendo sob os pés. A passagem levava a uma pequena sala, iluminada apenas por frestas de luz que vinham de algum lugar acima. No centro, havia uma mesa antiga com papéis espalhados. Ela se aproximou, o coração disparado, e começou a ler alguns documentos. E então, o choque! Eram contratos, registros bancários e cartas, todos envolvendo o nome de Leonardo e de uma mulher desconhecida chamada Beatriz Montenegro. "Beatriz, quem é você?" murmurou Helena, confusa. Antes que pudesse explorar mais, um barulho vindo do corredor a fez gelar. Alguém se aproximava. Ela rapidamente voltou a colocar tudo no lugar, trancou a estante e se afastou, tentando parecer natural. Leonardo apareceu na porta da biblioteca, elegante como sempre, mas com os olhos carregados de algo que ela não conseguiu decifrar. "Procurando algo, Helena?" perguntou ele, a voz baixa, porém firme. Ela engoliu em seco, lutando para manter a calma. "Apenas, explorando a biblioteca. Este lugar é incrível." Ele se aproximou lentamente, parando a poucos centímetros dela. O perfume amadeirado dele a envolveu, e por um instante Helena esqueceu do medo. Leonardo a fitou intensamente, como se tentasse ler seus pensamentos. "Algumas coisas, é melhor não descobrir", disse ele, num tom que soava tanto como aviso quanto como ameaça. Helena forçou um sorriso, fingindo não entender, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções. Ele sabia. De alguma forma, Leonardo sabia que ela estava se aproximando de algo que ele queria manter escondido. Mais tarde, no jardim, Helena encontrou Dona Marta novamente. A governanta parecia nervosa, olhando para todos os lados antes de falar. "Senhora Helena, tome cuidado. Esta casa tem segredos, e nem todos querem que eles venham à tona." "Dona Marta, o que você sabe?" Helena implorou, segurando as mãos da mulher. Antes que pudesse responder, a voz de Leonardo ecoou do outro lado do jardim, chamando por Helena. Dona Marta se calou imediatamente, recuando como se tivesse dito demais. Helena se virou lentamente, tentando não demonstrar que algo estava acontecendo. Leonardo caminhava em direção a ela, seu semblante sério e enigmático. Quando chegou perto, estendeu a mão num gesto inesperado. "Vamos dar uma volta?" perguntou num tom quase gentil. Surpresa, Helena aceitou. Enquanto caminhavam, sentiu a mão dele firme, mas não agressiva. Era como se, por alguns minutos, ele permitisse que ela visse um lado mais humano, mais vulnerável. Isso confundia ainda mais seus sentimentos. Quem era, afinal, aquele homem com quem se casara? Quando pararam à beira de uma fonte antiga, Leonardo olhou para ela, o olhar carregado de algo que ela não conseguiu identificar. "Helena, eu sei que você tem perguntas.
Tenho muitas, admitiu ela, a voz firme apesar do medo. Mas você nunca me dá respostas. Ele respirou fundo, desviando o olhar por um instante. Algumas respostas podem machucar mais do que você imagina. Helena sentiu o coração apertar. Ele parecia estar dividido entre protegê-la e afastá-la da verdade. E ela, por sua vez, estava cada vez mais determinada a descobrir o que se escondia naquela mansão. Enquanto a noite caía, Helena percebeu que a chave que encontrara não havia apenas aberto uma passagem secreta na biblioteca. Havia aberto também um portal para um mundo de segredos, mentiras e sentimentos que ela ainda não compreendia. A noite estava silenciosa, quase sufocante, quando Helena se deitou na cama, os pensamentos girando como uma tempestade. Ela olhava para o teto, sentindo que a mansão parecia ter vida própria, observando-a, testando-a a cada passo. Desde que encontrara aquela passagem secreta na biblioteca, tudo parecia mais intenso, mais perigoso. E pior, Leonardo estava cada vez mais enigmático. Por que ele não me conta nada? Por que insiste em me manter no escuro? Helena se virou na cama inquieta. Mesmo quando ele tentava ser gentil, havia algo naqueles olhos que a fazia duvidar se poderia confiar nele. De repente, a porta do quarto se abriu suavemente. Leonardo entrou, vestindo uma camisa escura, os cabelos levemente bagunçados. O semblante dele estava sério, mas havia uma sombra de preocupação que Helena nunca tinha visto antes. Você ainda está acordada, disse ele, aproximando-se devagar. Helena se sentou na cama, tentando parecer calma. Com tanta coisa acontecendo nesta casa, dormir não é exatamente fácil. Leonardo a observou por alguns segundos, em silêncio. Depois, suspirou profundamente e se sentou ao lado dela, mantendo uma pequena distância. Helena, eu sei que você tem perguntas. Perguntas e mais perguntas, ela respondeu, a voz embargada pela frustração. Mas você nunca me dá respostas. Ele a encarou, os olhos intensos refletindo a luz suave do abajur. Não é porque eu não quero te contar, disse ele, a voz baixa. É porque algumas verdades podem colocar você em risco. Helena sentiu o coração acelerar. Você acha que eu já não estou em risco, Leonardo? Ela rebateu, firme. A cada dia eu sinto que alguém me observa, que algo terrível está prestes a acontecer. E você? Você só me diz para confiar em você, mas nunca me explica nada. Leonardo fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra algo dentro de si. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. Helena, você precisa acreditar em mim. Tudo o que eu faço é para te proteger. Ela o encarou, confusa. Parte de si queria acreditar, queria se entregar àquele homem que, mesmo frio, parecia esconder uma bondade oculta. Mas a outra parte gritava que havia algo muito errado. Me proteger de quê? Ela perguntou, quase num sussurro. Quem está tentando me machucar? Leonardo hesitou. Os segundos de silêncio pareciam uma eternidade, até que ele respondeu, enigmático. Alguém que não aceita a nossa união. Alguém que acha que eu deveria ter feito outras escolhas. Helena arregalou os olhos. Então existe mesmo alguém por trás de tudo isso, alguém que invadiu a mansão na outra noite. Leonardo se levantou bruscamente, andando pelo quarto como se tentasse conter uma raiva crescente. Eu avisei que não era seguro, disse ele, a voz mais dura agora. Mas você insiste em se meter onde não deve. Helena se levantou também, determinada a não recuar. Você me trouxe para esta casa sem me contar nada, Leonardo. Ela gritou, a voz carregada de dor. Você me obrigou a me casar com você, e agora quer que eu viva como uma prisioneira, sem respostas? As palavras dela o atingiram como um golpe. Ele a olhou, os olhos ardendo de algo que misturava raiva e tristeza. Eu nunca quis te machucar, Helena, disse, a voz falhando por um instante. Mas existem coisas que você não entende. Pessoas perigosas. Segredos antigos. Se você soubesse de tudo, talvez me odiasse para sempre. Helena sentiu uma lágrima solitária escorrer por seu rosto. Ela se aproximou lentamente até ficar diante dele. Leonardo, eu já não sei mais o que sentir. Mas uma coisa eu sei. Não importa o que esteja acontecendo, nós estamos juntos nisso. E eu preciso da verdade. Não me afaste, não me trate como uma criança. Só confie em mim. Por um instante, ele pareceu vacilar. Seus olhos suavizaram, e Helena teve a impressão de ver, finalmente, o homem por trás da máscara. Ele ergueu a mão e com delicadeza tocou o rosto dela, enxugando a lágrima. Eu confio em você mais do que em qualquer pessoa, Helena murmurou. Mas a confiança tem um preço, e eu temo que você não esteja pronta para pagá-lo. Antes que ela pudesse responder, um som distante ecoou pelos corredores da mansão. Era um barulho suave, mas inconfundível, vindo da ala antiga da casa. Leonardo se virou rapidamente, os sentidos em alerta.
Fique aqui, ordenou, já caminhando em direção à porta. Não. Helena correu atrás dele, determinada. Eu não vou ficar para trás enquanto você enfrenta isso sozinho. Ele parou por um momento, olhando para ela com uma mistura de frustração e admiração. Depois assentiu, como se aceitasse que ela jamais recuaria. Então venha, mas fique perto de mim. Os dois avançaram pelos corredores escuros, iluminados apenas pela luz fraca de um candelabro que Leonardo carregava. Helena sentia o coração bater tão forte que parecia que iria explodir. Quando chegaram à ala antiga, o ar estava frio, carregado de uma estranha tensão. De repente, um vulto passou rapidamente pelo fim do corredor. Helena prendeu a respiração, agarrando o braço de Leonardo. Você viu isso? Sussurrou apavorada. Vi, respondeu ele, a voz firme mas o maxilar tenso. E seja lá quem for, não vai escapar desta vez. Eles seguiram o vulto até uma porta antiga, que parecia ter sido forçada recentemente. Leonardo abriu a porta com um empurrão, revelando uma sala empoeirada, cheia de móveis cobertos por lençóis. No centro da sala, havia um bilhete cuidadosamente deixado sobre uma cadeira. Helena pegou o papel com mãos trêmulas e leu em voz alta. Segredos não ficam enterrados para sempre. Quando a verdade vier à tona, nada restará de vocês dois. A voz dela falhou no final, e o bilhete caiu no chão. Leonardo se aproximou, pegando o papel e amassando com raiva. Eles estão nos observando, disse ele, os olhos fascando de fúria. E agora, eu tenho certeza de quem está por trás disso. Helena o agarrou pelo braço, desesperada. Então me conta. Quem está fazendo isso com a gente? Ele olhou nos olhos dela, a respiração pesada. E com uma expressão grave respondeu. Helena, é alguém da minha própria família. Helena caminhava lentamente pelo enorme corredor da mansão. O som suave de seus passos parecia ecoar junto com o turbilhão de pensamentos dentro dela. Aquela casa tão imponente parecia esconder segredos em cada parede, em cada sombra. O clima estava diferente naquela noite, mais denso, quase sufocante. Ao chegar à sala principal, ela encontrou Leonardo parado diante da lareira. O brilho das chamas iluminava seu rosto, revelando uma mistura rara de vulnerabilidade e força. Era como se, por um breve momento, ele tivesse baixado todas as suas defesas. Leonardo, a voz dela saiu baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de quebrar aquele instante frágil. Ele se virou lentamente, os olhos fixos nela, e por um segundo, Helena sentiu que estava diante de um homem completamente diferente do marido frio e distante com quem havia se casado. Você parece preocupado. Ela arriscou, tentando compreender o que ele estava sentindo. Leonardo respirou fundo, passando a mão pelos cabelos de forma nervosa. Não é preocupação, Helena, é cansaço. Ele fez uma pausa, o olhar perdido. Às vezes carrego tanto peso que me pergunto se algum dia vou conseguir me libertar de tudo isso. Aquelas palavras atingiram Helena como uma flecha. Ele nunca havia falado assim antes. Era como se finalmente estivesse permitindo que ela visse além da máscara perfeita que ele usava todos os dias. Você não precisa carregar tudo sozinho, ela disse, dando um passo à frente. Talvez eu não conheça todos os seus segredos, mas quero estar ao seu lado mesmo assim. Leonardo a encarou, visivelmente tocado pelas palavras dela. Por um instante seu semblante duro se suavizou, e ele quase estendeu a mão para tocar a dela, mas se conteve. Helena, você não faz ideia do que está dizendo. A voz dele estava carregada de emoção. Ficar ao meu lado significa enfrentar coisas que podem te machucar. Eu não quero isso para você. Ela, no entanto, não recuou. Leonardo, eu já estou machucada por não entender o que realmente acontece à nossa volta. Prefiro enfrentar a verdade do que viver na escuridão. O silêncio que se seguiu foi profundo, quebrado apenas pelo estalar suave da lenha queimando na lareira. Leonardo fechou os olhos por um momento, respirando fundo, como se reunisse forças. Quando falou novamente, sua voz era firme, mas também carregada de dor. Existe alguém que quer destruir tudo o que construí. Essa pessoa não se contenta em me atingir apenas financeiramente, ela quer acabar com o que resta da minha família. Ele fez uma pausa, e Helena percebeu que suas mãos tremiam levemente. Eu mantive você distante para te proteger, mas agora já não sei se consigo fazer isso sozinho. Helena sentiu um nó na garganta. As peças começavam a se encaixar, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. Quem é essa pessoa, Leonardo? Ela perguntou, a voz trêmula. Por favor, confie em mim. Ele hesitou, desviando o olhar. Ainda não posso te dizer, não até ter certeza absoluta. Mas prometo que, quando esse momento chegar, você será a primeira a saber. Helena se aproximou mais, até estar a poucos centímetros dele. O coração dela batia forte, mas sua voz saiu firme.
Então me permita lutar ao seu lado, mesmo sem todas as respostas. Ela ergueu o queixo, demonstrando coragem. Não quero ser apenas uma peça nesse jogo, Leonardo. Quero ser parte da solução. Dessa vez, ele não se conteve. Tomou a mão dela nas suas, segurando-a com força, como se agarrasse à única coisa que ainda lhe dava esperança. Você não sabe o quanto eu preciso ouvir isso, ele sussurrou, a voz embargada. Helena, você é a única luz em meio a toda essa escuridão. As palavras dele fizeram os olhos dela se encherem de lágrimas. Pela primeira vez, Helena sentiu que estava começando a alcançar o verdadeiro Leonardo, aquele que se escondia por trás de uma muralha de segredos e dor. Foi então que, do lado de fora, um barulho estranho rompeu a conexão entre eles. Era como se alguém estivesse rondando a mansão, se movendo pelas sombras. Leonardo imediatamente se colocou em alerta, o semblante voltando a ficar sério e frio. Fique aqui, ele ordenou, a voz firme. Não saia dessa sala, aconteça o que acontecer. Helena quis protestar, mas algo na expressão dele a fez obedecer. Ela o viu desaparecer pelo corredor, enquanto o coração dela batia em um ritmo frenético. Sozinha na sala, Helena se aproximou da janela, tentando enxergar na escuridão do jardim. Por um instante, teve a sensação de que uma sombra se movia rapidamente, mas antes que pudesse ter certeza, a figura desapareceu. O medo e a curiosidade se misturavam dentro dela. Ela sabia que algo muito maior estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Helena não conseguia tirar os olhos da escuridão do jardim. O silêncio da noite parecia ainda mais pesado depois daquele barulho estranho. O vento frio fazia as cortinas balançarem suavemente, trazendo consigo uma sensação inquietante. Como se a própria mansão estivesse tentando sussurrar segredos que ela ainda não estava pronta para ouvir. Ela queria obedecer a Leonardo, queria ficar exatamente onde ele pediu, mas o coração batia tão forte, tão desesperado, que parecia implorar para que ela descobrisse a verdade por conta própria. Seu instinto dizia que algo estava muito errado. Respirando fundo, ela deu alguns passos na direção do corredor. Cada movimento era silencioso, como se tivesse medo de despertar algo que estava escondido nas sombras. Enquanto caminhava, Helena lembrava das palavras dele minutos antes. Existe alguém que quer destruir tudo que construí. Aquele alguém não era apenas uma ameaça distante, estava mais perto do que ela imaginava. Quando alcançou o salão principal, encontrou Leonardo parado perto da porta, observando atentamente o jardim através das enormes janelas de vidro. Seu semblante estava sério, mas havia algo mais ali, uma sombra de preocupação que ele tentava esconder. Leonardo? Helena chamou a voz suave, tentando não assustá-lo. E o que você viu lá fora? Ele demorou alguns segundos para responder, como se estivesse avaliando cada palavra. Nada, ou talvez, tudo. Ele se virou para ela, o olhar intenso. Eu vi uma sombra se movendo perto do portão. Quando fui verificar, não havia mais ninguém. Mas eu conheço essa sensação, Helena. Isso não foi obra do acaso. O coração dela disparou. Você acha que é essa pessoa, aqui está tentando destruir você? Leonardo passou a mão pelo rosto, claramente frustrado. Tenho quase certeza. E o pior, é que ela está ficando cada vez mais ousada. Ele olhou fixamente para Helena, aproximando-se dela. É por isso que eu preciso que você fique atenta. Eu não suportaria se algo acontecesse com você. Helena engoliu em seco, tocada pela intensidade em sua voz. Você fala como se eu fosse uma peça frágil que precisa ser protegida. Mas eu sou mais forte do que você imagina, Leonardo. Sua voz tremia, mas era firme. Eu não quero ser apenas alguém que espera, sem fazer nada, enquanto você enfrenta isso sozinho. Leonardo suspirou profundamente, como se estivesse em uma batalha interna. Não é sobre sua força, Helena. Ele segurou as mãos dela. É sobre o quanto eu te amo. A última palavra saiu em um sussurro, quase engolida pelo ar pesado que o cercava. Helena sentiu as pernas ficarem fracas. As palavras dele eram como uma confissão que ela vinha ansiando ouvir, mas ao mesmo tempo temia. Seus olhos se encheram de lágrimas. Você me ama? Perguntou, a voz embargada. Leonardo assentiu, o semblante carregado de emoção. Eu tentei negar, tentei me afastar, mas cada vez que te vejo, cada vez que você sorri ou me desafia com essa coragem, eu me apaixono ainda mais. Ele fez uma pausa, respirando fundo. É por isso que eu tenho tanto medo. Porque se essa pessoa ousar te tocar, eu não sei do que seria capaz. As lágrimas caíram silenciosamente pelo rosto de Helena. Tudo parecia tão surreal. Quando se casou com ele, tudo era baseado em obrigações, contratos e frieza. Agora, diante dela, estava um homem quebrado e apaixonado, disposto a qualquer coisa para protegê-la. Ela aproximou-se, envolvendo o rosto dele com as mãos. Leonardo, eu também.
Ela hesitou, sentindo o coração disparar. Eu também te amo. Não importa quantos segredos existam, ou quantas ameaças tentem nos separar, eu escolho você. O beijo que se seguiu foi intenso e cheio de emoção, como se ambos estivessem selando não apenas um sentimento, mas uma promessa silenciosa. Era um momento de luz em meio à escuridão. Mas antes que pudessem se entregar completamente àquele instante, um ruído forte vindo da parte de trás da mansão os fez se afastar bruscamente. Dessa vez não era apenas uma sombra, era um sinal claro de que alguém havia invadido a propriedade. Leonardo segurou firme a mão de Helena, o olhar determinado. Fique comigo, disse ele com firmeza. Eu não vou te deixar sozinha, não agora. Eles seguiram juntos pelo corredor, os passos apressados, enquanto o coração de Helena pulsava em desespero e adrenalina. Cada esquina parecia esconder um novo perigo, cada porta fechada parecia sussurrar ameaças invisíveis. Quando chegaram ao jardim interno, a cena diante deles fez Helena prender a respiração. Uma figura encapuzada fugia rapidamente pelo portão lateral, levando consigo algo que brilhava à luz da lua. Leonardo tentou correr atrás, mas a figura desapareceu na escuridão antes que ele pudesse alcançá-la. Respirando com dificuldade, ele voltou-se para Helena, o rosto tomado por frustração e raiva contida. Era ele, disse a voz firme. Agora tenho certeza. Helena, ainda tremendo, perguntou. Quem é Leonardo? Por favor, me conta. Ele hesitou, olhando profundamente nos olhos dela, como se estivesse prestes a finalmente revelar o segredo. É alguém que eu conheço melhor do que ninguém, respondeu com uma dor visível na voz. Alguém que já fez parte da minha vida e que agora só quer destruição. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O mistério que o cercava estava prestes a se revelar, e ela sabia que a partir desse momento, nada mais seria igual. Você precisa confiar em mim, Leonardo. Sua voz era firme, apesar do medo. Não importa quem seja, nós vamos enfrentar isso juntos. Ele assentiu, finalmente percebendo que Helena não era apenas uma mulher que entrou em sua vida por obrigação, mas sua parceira em tudo, inclusive na guerra que se aproximava. E enquanto as luzes da mansão se apagavam mergulhando-os em uma escuridão silenciosa, Helena sentiu que a batalha por amor, verdade e sobrevivência estava apenas começando. O silêncio da manhã parecia pesado, quase sufocante, quando Helena acordou com a sensação de que algo mudaria naquele dia. A tensão da noite anterior ainda pairava no ar, misturada com a excitação de descobrir quem estava por trás das ameaças que rondavam a mansão. Leonardo já estava na sala de estudos, olhando pela janela como se buscasse respostas nas sombras que se estendiam pelo jardim. Quando percebeu Helena, um leve sorriso surgiu, mas seus olhos cinzentos carregavam a intensidade de quem estava prestes a revelar um segredo crucial. Helena, começou ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Ontem à noite, quando aquela pessoa entrou na mansão, eu finalmente entendi quem está por trás disso. O coração dela disparou. Quem é Leonardo? Perguntou, quase sem fôlego. Ele respirou fundo, segurando suas mãos com força, transmitindo proteção e urgência ao mesmo tempo. É alguém que esteve ao meu lado durante anos, alguém que eu confiava plenamente. Ele fez uma pausa dramática, deixando que o silêncio falasse por si. É meu primo, Ricardo. Helena arregalou os olhos, surpresa e descrença misturadas. Ricardo? Mas ele sempre parecia tão correto, tão presente. Leonardo assentiu, a expressão endurecendo. Sim, parecia. Mas ele tem um rancor antigo, Helena. Um ressentimento que cresceu silencioso durante anos. Ele acredita que a fortuna da família deveria ter sido dele e está disposto a qualquer coisa para conseguir. Por isso invadiu a mansão. Por isso tentou nos assustar. A revelação fez Helena tremer. Não apenas pelo perigo, mas porque agora entendia que o inimigo não era alguém desconhecido. Era alguém próximo. Alguém que poderia manipular cada detalhe da vida deles. E agora? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro. O que faremos? Leonardo apertou as mãos dela, transmitindo coragem. Agora, enfrentaremos isso juntos. Ele respirou fundo. E ninguém, nem mesmo Ricardo, poderá nos separar. Durante o restante da manhã, os dois planejaram cuidadosamente como proteger a mansão. Helena percebeu o quanto Leonardo confiava nela e o quanto confiava em sua própria coragem. Cada estratégia, cada plano aproximava-os ainda mais, não apenas como casal, mas como parceiros de vida. Enquanto falavam, Helena notava detalhes antes despercebidos. A determinação no olhar de Leonardo, a leve tensão nos ombros dele, e a forma como suas mãos buscavam as dela, discretamente transmitindo segurança. Sei que parece impossível, disse Leonardo, olhando para ela com intensidade, mas juntos podemos superar qualquer obstáculo.
Ricardo subestimou nossa união. Ele não sabia que, apesar de tudo, existe algo que ele jamais poderá quebrar: nosso amor. Helena sorriu, sentindo o calor da confiança crescer dentro dela. Então vamos mostrar a ele que não somos apenas vítimas, somos fortes juntos. O dia passou entre planos, olhares cúmplices e momentos de leve descontração que pareciam quase mágicos em meio à tensão. Helena percebeu que, mesmo com toda a ameaça externa, o vínculo entre eles se fortalecia a cada minuto. O amor, que antes surgia apenas nos pequenos gestos, agora se tornava a arma mais poderosa contra qualquer adversidade. Quando a noite caiu, Leonardo se aproximou dela, segurando seu rosto com delicadeza. Seja o que for que Ricardo tente, Helena, disse ele, os olhos brilhando, nós vamos vencer. Juntos. E naquele instante, Helena sentiu que, por mais escuro que o caminho pudesse parecer, havia luz suficiente para guiá-los. Luz que vinha do amor verdadeiro que começava a florescer entre eles, forte e inquebrável. A manhã chegou silenciosa, mas carregada de tensão. A mansão parecia respirar junto com Helena, cada sombra e cada canto lembrando-a de que o perigo ainda rondava, mesmo que por enquanto invisível. Ela caminhava pelos corredores, sentindo o coração bater acelerado, mas com uma determinação que antes não existia. Leonardo a aguardava na sala de estar, o semblante sério, mas os olhos revelando confiança. Hoje, Helena, começou ele, a voz firme, enfrentaremos Ricardo. Precisamos ser inteligentes, rápidos e unidos. Ela sentiu, sentindo um frio na barriga, mas também a certeza de que estavam prontos. Cada estratégia que haviam planejado na noite anterior agora precisava se transformar em ação. Não havia espaço para hesitação, apenas para coragem e cumplicidade. Enquanto percorriam a mansão, cada passo parecia ecoar com significado. Helena notava a força de Leonardo, a forma como ele observava cada detalhe, antecipando movimentos e riscos. Havia algo quase mágico na sincronia deles. Não precisavam falar muito, pois cada gesto era compreendido pelo outro. Subitamente, um som distante chamou a atenção, uma porta se abrindo de forma silenciosa. Ele está aqui, sussurrou Leonardo, apertando levemente a mão de Helena. A tensão subiu instantaneamente, mas não havia medo, apenas alerta e foco. Eles se aproximaram do corredor principal, onde sabiam que Ricardo tentaria agir. Cada passo era medido, cada respiração controlada. Então Ricardo apareceu com um sorriso confiante, acreditando que a surpresa ainda estaria do lado dele. Mas a união de Helena e Leonardo era algo que ele não podia prever. Então, vocês finalmente decidiram enfrentar a realidade, disse Ricardo, tentando disfarçar a surpresa que começava a surgir em seu olhar. A realidade é que você subestimou nosso vínculo, respondeu Helena, a voz firme e cheia de determinação. E isso é algo que você jamais poderá quebrar. O confronto não precisou de gritos ou violência, foi silencioso, quase tenso, carregado de intenções e estratégias. Cada movimento deles era calculado, cada olhar transmitia mensagens claras, união, coragem e confiança inabalável. Durante um momento crítico, Helena percebeu algo essencial, o poder do amor verdadeiro. Não se tratava de força física, mas de inteligência emocional, de saber se apoiar, de antecipar movimentos com paciência e calma. Ricardo, apesar de todo o seu planejamento, não conseguia romper aquela barreira. No auge da situação, Leonardo segurou Helena, e juntos deram um passo que desestabilizou Ricardo. Ele recuou, percebendo que toda tentativa de manipulação havia falhado. O sorriso de arrogância desapareceu, substituído por frustração e incredulidade. Isso não é possível, murmurou Ricardo, agora sem palavras para continuar a batalha. Helena respirou fundo, sentindo a adrenalina dar lugar a um misto de alívio e triunfo. Nunca subestime a força de quem se ama de verdade, disse, olhando para Leonardo, que respondeu com um sorriso que misturava orgulho e carinho. O silêncio voltou à mansão, mas desta vez era diferente. Não havia ameaça, apenas a sensação de vitória e o conforto de estarem juntos, mais unidos do que nunca. Enquanto a noite caía, Helena e Leonardo sentaram-se lado a lado, observando a mansão silenciosa. Cada detalhe do ambiente parecia respirar paz, e eles souberam que, apesar de todos os desafios, haviam saído mais fortes. O amor deles não apenas sobrevivera às provas, mas cresceu, transformando cada obstáculo em um elo que não poderia ser quebrado. A mansão, agora mergulhada em silêncio, parecia respirar junto com Helena. Cada passo pelos corredores era uma mistura de calma e expectativa, como se cada sombra guardasse lembranças recentes e promessas futuras. Leonardo estava ao lado dela, discreto mas presente. Havia algo no ar que dizia que aquele momento não era apenas sobre segurança ou estratégia,
Era sobre confiança, vulnerabilidade e a coragem de se abrir. Helena, começou ele, com a voz suave, quase um sussurro. Quero que saiba que, independentemente do que aconteça, estarei sempre aqui. Não apenas como parceiro nessa batalha, mas como alguém que se importa de verdade. Ela sentiu o coração acelerar, não por medo, mas por algo que crescia dentro dela, a percepção de que havia encontrado alguém em quem podia confiar plenamente. Eu sei, respondeu, a voz firme, mas carregada de emoção. E eu confio em você, Leonardo. Mais do que jamais imaginei ser possível. Enquanto falavam, pequenos gestos tomavam o espaço entre eles, o toque discreto das mãos, olhares que falavam mais do que palavras, respirações que pareciam sincronizadas. Cada instante carregava significado, e Helena percebeu que o vínculo deles ia além da amizade ou da aliança. Era algo genuíno, profundo e transformador. Em meio a esse momento íntimo, Leonardo fez uma pausa, olhando-a nos olhos com intensidade. Há algo que preciso lhe contar, disse, hesitando. Algo que pode mudar tudo, mas que confio que você vai entender. Helena respirou fundo, sentindo uma mistura de ansiedade e curiosidade. Pode falar, respondeu com um leve sorriso, encorajando. Leonardo revelou detalhes do seu passado, memórias que moldaram sua personalidade, decisões difíceis que tomara e os motivos que o tornaram tão reservado. Cada palavra dele carregava sinceridade e vulnerabilidade, e Helena percebeu que aquela abertura era um presente que ele nunca havia oferecido a ninguém antes. Ao ouvir, ela sentiu uma conexão ainda mais profunda. Não era apenas atração, era compreensão, empatia e respeito mútuo. Era o início de algo que poderia florescer de forma intensa e verdadeira. A conversa se estendeu, preenchendo o ambiente com emoção e cumplicidade. Helena percebeu que a barreira da frieza e da distância havia sido quebrada. Cada risada compartilhada, cada olhar prolongado, cada gesto simples fortalecia o laço que agora os unia. Quando a noite avançou, a mansão parecia mais acolhedora, iluminada apenas pela luz suave das lâmpadas. Eles se sentaram juntos, observando o jardim silencioso, e Helena sentiu que aquele momento era um ponto de virada. Não havia mais segredos, não havia contratos a cumprir, apenas a possibilidade de viver um amor verdadeiro e inesperado. Obrigada, murmurou ela, apoiando a cabeça no ombro de Leonardo. Por tudo. Por confiar, por estar aqui, por tudo que somos agora. Ele apertou a mão dela, sorrindo com delicadeza. E ainda vamos ser muito mais, disse. Cada desafio que enfrentamos só nos trouxe até aqui. Agora, o que importa é o que construiremos juntos. E assim, entre sussurros, olhares e toques que falavam mais do que palavras, Helena e Leonardo começaram a escrever um novo capítulo de suas vidas. Um capítulo de amor, confiança e cumplicidade, onde o passado já não pesava, e o futuro prometia surpresas e felicidade genuína. O dia seguinte amanheceu com uma luz suave, filtrando-se pelas cortinas da mansão. Helena acordou sentindo o peso do passado desaparecer pouco a pouco, substituído por uma sensação inesperada, confiança. Cada passo pelos corredores era agora mais leve, porque Leonardo estava perto, e a presença dele parecia dissolver qualquer sombra de medo ou dúvida. Quando se encontraram no café da manhã, o clima era diferente. Havia sorrisos genuínos, risadas discretas e olhares que carregavam significados que ninguém mais poderia entender. Helena percebeu que a proximidade deles não era apenas física, era emocional. Cada palavra trocada, cada gesto pequeno, reforçava o vínculo que crescia entre eles. Você dormiu bem? Perguntou Leonardo, tentando soar casual, mas a preocupação em seu olhar revelava muito mais. Melhor do que nos últimos dias, respondeu Helena, com um sorriso tímido. Parece que finalmente posso respirar. O dia se desenrolou em pequenas descobertas. Helena explorava a mansão, cada sala agora parecia acolhedora, como se estivesse revelando segredos de felicidade escondidos. Leonardo a acompanhava, às vezes em silêncio, apenas observando, outras vezes compartilhando memórias, histórias e sonhos que nunca tinha revelado a ninguém. Cada detalhe deixava Helena mais curiosa e mais conectada a ele. Em um momento, enquanto revisavam alguns documentos antigos no escritório, seus dedos se tocaram discretamente. Um toque rápido, quase imperceptível, mas suficiente para que um arrepio percorresse o corpo de Helena. Eles trocaram um olhar que dizia tudo. Aquela conexão ia além do acordo ou da amizade. Era algo genuíno, que não podia ser ignorado. Mais tarde, no jardim, sob a luz suave do entardecer, Leonardo segurou a mão de Helena com firmeza, mas sem pressa, e disse: Cada desafio que enfrentamos nos trouxe até aqui. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero enfrentar tudo ao seu lado. Helena sorriu, sentindo lágrimas quentes de emoção escorrerem silenciosamente.
Eu também, respondeu, apertando a mão dele com a mesma intensidade. Nunca imaginei que poderia sentir algo assim, mas sinto. Sinto com toda força. A noite chegou e os dois permaneceram lado a lado, observando o céu estrelado. A mansão, antes silenciosa e fria, agora parecia cheia de vida e calor, refletindo o que sentiam por dentro. Cada risada, cada toque, cada olhar compartilhado os aproximava, consolidando uma cumplicidade que não precisava de palavras. No final do dia, Helena percebeu que algo havia mudado de forma definitiva. Não havia mais barreiras entre eles. O passado, os segredos, o medo, tudo isso havia dado lugar a algo novo, intenso e verdadeiro. E naquele instante, ambos souberam que estavam prontos para viver uma história de amor que superava qualquer obstáculo, onde confiança, emoção e paixão se entrelaçavam de maneira irrevogável. O amanhecer trouxe uma luz delicada, refletindo-se nas paredes da mansão e aquecendo o ambiente de forma quase mágica. Helena despertou com uma sensação diferente daquela manhã. Havia expectativa, mas também serenidade. O vínculo com Leonardo, que antes era marcado por distância e desconfiança, agora crescia em cada gesto, cada olhar, cada silêncio compartilhado. Quando desceu para a sala, encontrou Leonardo já à espera, como se tivesse previsto que ela estaria ali. Bom dia, disse ele, com a voz carregada de suavidade. Bom dia, respondeu Helena, e um leve sorriso surgiu nos lábios de ambos, um sorriso que carregava cumplicidade e a certeza de que algo importante estava acontecendo. O café da manhã foi marcado por conversas sutis, mas carregadas de significado. Helena percebeu que cada palavra, cada gesto, tinha agora um peso diferente. Não era mais só sobre obrigação ou contrato, mas sobre a construção de um laço que crescia a cada instante. Mais tarde, no escritório da mansão, Leonardo finalmente decidiu revelar detalhes que há muito guardava. Segredos do passado, decisões difíceis, medos que moldaram sua postura fria e distante. Tudo veio à tona, de forma delicada, mas direta. Helena ouviu atentamente, absorvendo cada nuance, cada emoção contida, percebendo que aquele homem misterioso, antes inatingível, tinha agora um lado vulnerável que só ela tinha a chance de conhecer. Eu nunca quis que você se sentisse só ou ameaçada, disse Leonardo, encarando-a com intensidade. Tudo que fiz foi para proteger, não apenas a mim, mas também você. Helena sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Pela primeira vez entendeu que cada gesto distante, cada decisão aparentemente fria, tinha uma razão, e que aquele homem que parecia impenetrável, estava finalmente abrindo seu coração. Eu sei, respondeu ela com um sussurro, segurando a mão dele. E é por isso que quero estar ao seu lado, não por obrigação, mas porque quero. O dia avançou entre pequenos momentos de proximidade, toques discretos, olhares longos, sorrisos tímidos. A tensão que antes existia transformou-se em algo doce, uma mistura de desejo, cuidado e confiança. Helena percebeu que cada instante com Leonardo a aproximava mais de um sentimento genuíno, que ia além de qualquer acordo. Ao cair da noite, a mansão parecia respirar junto com eles. No jardim, sob a luz suave da lua, Leonardo segurou a mão de Helena, e pela primeira vez, não havia mistério ou silêncio desconfortável. Apenas eles conectados de maneira profunda e verdadeira. Helena, disse ele com a voz firme, mas cheia de emoção, cada desafio, cada segredo, cada obstáculo nos trouxe até aqui. Eu quero escrever nossa própria história sem medos, sem barreiras. Apenas nós dois. Ela sorriu, sentindo uma alegria que nunca imaginou possível. Eu também quero, respondeu, com lágrimas discretas de felicidade escorrendo pelo rosto. Eu confio em você, e quero viver cada momento dessa história ao seu lado. A noite terminou com a promessa silenciosa de que o amor deles, mesmo nascido de circunstâncias inesperadas, era verdadeiro, forte e capaz de superar tudo. Cada capítulo de suas vidas, cada prova e cada segredo compartilhado, os havia unido de maneira irrevogável. E assim Helena e Leonardo descobriram que mesmo em meio a contratos, segredos e desafios, o amor genuíno não apenas sobrevive, ele floresce quando há confiança, coragem e entrega mútua. O sol despontava no horizonte, tingindo a mansão com tons suaves de dourado. Helena acordou com uma sensação de paz que há muito não sentia. Cada desafio, cada momento de tensão e cada segredo revelado ao longo das semanas agora tinham um significado, haviam moldado um amor verdadeiro, forte e inabalável. Ao entrar na sala, encontrou Leonardo sentado à mesa, sorrindo de forma genuína, aquele sorriso que agora ela conhecia tão bem. Bom dia, Helena, disse ele, a voz calma, mas carregada de emoção. Bom dia, Leonardo, respondeu ela, sentindo o coração bater mais rápido não de ansiedade, mas de alegria e segurança.
O dia começou com pequenos gestos que pareciam simples, mas para eles carregavam profundidade. Um toque discreto na mão, um olhar que durava um pouco mais do que o necessário. Risadas compartilhadas sem pressa. Cada detalhe consolidava a certeza de que estavam juntos, não por obrigação ou circunstância, mas por escolha. No jardim, rodeados por flores que pareciam celebrar a vida, Leonardo segurou a mão de Helena e olhou nos olhos dela com intensidade. Eu sei que tudo começou de maneira difícil, mas hoje nada disso importa. O que importa é que escolhemos ficar juntos e que nada poderá mudar isso. Helena sorriu, emocionada, e sentiu lágrimas de felicidade descerem pelo rosto. Ela percebeu que cada dificuldade, cada desentendimento, cada momento de incerteza havia valido a pena, porque os trouxe até ali, seguros, confiantes e apaixonados. Eu também escolho você, respondeu ela, firme e com o coração aberto. A luz do entardecer banhava a mansão, e o céu refletia tons de rosa e dourado. Eles permaneceram lado a lado, mãos entrelaçadas, sentindo a presença um do outro de forma completa. A sensação era de que finalmente cada capítulo de suas vidas havia se alinhado, e que o futuro prometia momentos cheios de amor, cumplicidade e felicidade. E naquele instante, Helena e Leonardo entenderam que o amor verdadeiro não apenas sobrevive às circunstâncias, ele floresce, se fortalece e transforma tudo ao redor. Um novo capítulo de vida começava, desta vez escrito por eles, sem contratos, sem segredos, apenas com a verdade mais pura, a do coração. Se você se emocionou com a história de Helena e Leonardo, não fique de fora. Inscreva-se no canal agora, ative o sininho e acompanhe cada capítulo dessa história incrível. Compartilhe com suas amigas e venha descobrir o presente especial que preparamos para você na descrição do vídeo. Cada comentário seu nos inspira e faz a história crescer. Queremos saber qual momento tocou seu coração.